A paz do Senhor Jesus a todos. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45 está escrito: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Um dos resultados que admiravam na igreja primitiva é que tinham tudo em comum. Isto se tornou um hábito comum entre os crentes. O verbo está no imperfeito e podia ser traduzido assim: continuavam a usar todas as coisas em comum. Para eles não importava quem tinha mais ou quem era bem financeiramente em meio à sociedade. Eles partilhavam tudo de bom grado, ajudavam uns aos outros, sem distinção nenhuma, sem questionamentos, apenas segundo a necessidade de cada um. Um dos grupos religiosos que também adotavam esse modo eram os essênios, grupo que viviam separados da sociedade. É bem provável que no primeiro impacto do entusiasmo religioso, a igreja primitiva tenha vivido desta maneira. Os ditos de Jesus acerca da abnegação podem ter sugerido este modo de vida. Depara-se, porém, na narrativa em Atos 4:32 e 5:11, que vender os bens pessoais era assunto voluntário, e a atenção especial dada a Barnabé por ter vendido um campo talvez sugira que houvesse algo de incomum no seu ato. Não devemos, portanto, tirar a conclusão de que tornar-se cristão necessariamente acarretasse uma vida numa comunidade cristã estreitamente fechada em si. Parece que o comunitarismo teria sido uma solução provisória neste caso e necessário naquela circunstância. A pobreza prevalecente na Palestina no primeiro século é quase inimaginável, mas a situação já desesperadora da maioria dos palestinos deve ter parecido exacerbada perante a igreja pelo fato de muitos de seus primeiros membros terem abandonado sua fonte de renda na Galileia. E muitos dos convertidos subsequentes de outras regiões haviam permanecido na cidade, atraídos pela intimidade e intensidade da comunhão e pela esperança do regresso do Senhor. O versículo 46 e 47 nos relata que eles se encontravam todos os dias no templo. O termo partindo o pão em casa provavelmente é empregado para demonstrar que sempre comiam juntos, visto que no original a melhor tradução é de casa em casa. Estas refeições fraternais eram marcadas com alegria, estavam jubilosos com Jesus e uma singeleza de coração. Não existia um fingimento, era tudo de coração. O que mais chama atenção na igreja primitiva, sem sombra de dúvida, é a comunhão que tinham uns para com os outros e a alegria que tinham para com a obra e os obreiros de Cristo. A comunhão dos crentes na composição da frase de casa em casa caracterizavam-se também por estarem sempre louvando a Deus. Eram verdadeiros adoradores. João 4, versículo 23. Louvavam ao Senhor de todo o coração. Atitude esta que consequentemente atraiu a atenção da sociedade, caindo na graça do povo. Eles sabiam que Jesus em nenhum momento procura adoração somente, e sim verdadeiros adoradores, exatamente o que Deus até os dias atuais busca e espera de cada um de nós. O evangelismo daquela igreja era diário e constante, era contínua a evangelização, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. O particípio presente iam sendo salvos. Isso dá o sentido de que estavam sendo mantidos no estado
de graça ao qual haviam chegado, demonstrando que o pecado estava fora da esfera do meio em que eles viviam, bem fora de cogitação. Estavam em um processo divino de obedecer os mandamentos, crendo na graça do Cristo sobre as vidas. Que possamos vivenciar o mesmo que a igreja primitiva vivenciou e praticou, pois a Bíblia nos relata que Deus não mudou e jamais mudará. Assim sendo, o mesmo Jesus que operou com a igreja do primeiro século também opera nos dias de hoje. Hoje em dia, a igreja pode até crescer em quantidade, mas somente vai crescer em quantidade. Agora, quando realmente começarmos a observar esses segredos apresentados e praticar cada um deles, aí haverá mudança, transformação sobrenatural.